Sejam todos muito bem-vindos à aula de Cinema e Vídeo. Eu sou o professor arte educador Wilson França e essa aula aqui a gente vai falar de cinema e vídeo, tá? E é uma aula que fala de cinema e vídeo, um cinema e vídeo mundial, ok? Ele não fala de um cinema e vídeo só hollywoodiano, ele vai falar de um cinema e vídeo também israelense, iraquiano, francês, tá? Japonês, brasileiro, português, angolano. Ele vai falar de vários tipos de cinema, né? Eu vou trazer várias linguagens para vocês aí, a gente vai falando sobre isso. Eu tenho temas que eu costumo trabalhar dentro das minhas aulas, né? E alguns temas que eu coloco aqui para vocês é machismo, ok? Como nós vamos trabalhar esse machismo, o machismo que existe em nós aqui, homens. O racismo que tem na sociedade, né, e que nos coloca em várias situações desagradáveis e que acaba ceifando muitas vidas por ser extremamente agressivo, principalmente aqui no Brasil. É bom se entender isso, tá? Essas aulas elas têm uma conotação de elevar o nosso senso crítico, não só artístico, mas sociocultural, para que a gente se entenda também um pouco inserido dentro dessa sociedade, como essa sociedade nos trata. Então a gente vai ter vários diálogos disso e durante as aulas, não só falando de vídeo, mas trazendo vídeos reflexivos para isso. Vou falar de cinema, vou falar de cinema. Vou falar de vídeo, opa, bora lá, vou falar de vídeo. O que você vai falar de vídeo, professor? De vídeo, vou falar de linguagem de videoclipe, tá? E videoarte, ok? No cinema, o que eu vou falar? Eu vou começar lá de trás, porque eu acredito na base do cinema, eu acredito na base, de construir uma base para a cultura, não só para a cultura, mas para a vida também. Quando você constrói uma base, você tem onde ficar de pé e se levantar. Então o cinema, ele começa lá atrás, tá? Em 1895 com os irmãos Lumière. Mas eu vou falar um pouco anterior disso para a gente entender que não nasce só com uma pessoa, ok? O cinema na verdade nem nasce com os irmãos Lumière, ok? Mas aí eu estendo isso, porque isso daqui é a história do cinema, onde eu falo um pouco história da arte, que é importante para se criar um embasamento. Depois disso, feito isso, falando de história, eu vou entrar na linguagem cinematográfica. A linguagem cinematográfica é onde eu vou falar sobre planos, tá? Enquadramentos, ok? Movimento de câmera, beleza? É onde também vou falar sobre som, sobre edição de imagens, sobre cortes, sobre montagem, tá? Sobre efeitos que eu vou usar na montagem, efeitos de transição. É aí que se entra plano contra plano. Eu vou falar disso, eu vou falar de sequência, eu vou falar de plano sequência. Então é uma linguagem que tem uma gama bem extendida e tem uma gramática própria, né? Eu tô falando de sequência, plano sequência, falando de tudo isso, né? Nesse primeiro momento ele dá um choque na gente, porque parece que é muita coisa, e realmente é muita coisa. Essa aula basicamente é pra gente chegar aqui, se apresentar e enfim, ficar falando sobre nós e os professores, né? Mas eu entendo que como a gente tem pouco tempo, que é 1 hora de aula, tá? E as minhas aulas têm uma dinâmica muito grande, eu passo muito vídeo, muito filme, ok? Porque é necessário, quer fazer cinema, quer fazer vídeo, quer fazer videoarte, tá? Ou mesmo que não queira, quer aprender sobre. Mas para aprender isso tem que assistir muita coisa, e muita coisa fora do eixo, artístico, cultural, tá? Que faz a gente pensar, refletir, e é isso o que eu quero trabalhar com vocês. Não estou desprezando o outro meio, que é o meio do comercial, porque sem esse meio comercial não se faz cinema, até porque é uma arte muito cara, é uma arte elitizada, é difícil de pessoas como nós, vindos da classe trabalhadora, chegar nesse meio. Mas hoje em dia com o advento com a chegada do celular, o celular ele tem uma filmadora ali dentro e aí ele te dá a possibilidade de edição ali dentro. Então isso está chegando muito mais próximo da gente, está ficando mais
mais fácil de se fazer, até porque a classe trabalhadora, tá? A classe pobre, a classe mais humilde, que é o extrato da sociedade de onde eu venho, né? Então a maioria de vocês vêm, ou todos vocês, enfim, ela hoje entendeu que dá pra fazer cinema, assim. Tem um tipo de cinema que eu vou fazer lá, que é o cinema de documentário, que ele pode ser muito amador, ou que ele pode ser extremamente profissional e ganhar lá um Oscar. Mas para isso tem que entender muito, muito profundamente de todas essas linguagens e essas técnicas que eu estou falando para vocês aqui. É um mergulho realmente no entender o que é, entender que nós temos um senso crítico para fazer e elaborar projetos e transformar projetos e ideias em realizações. Então o grande lance aqui é ser realizador. O que eu vou realizar? Seja um realizador. Seja um realizador, ok? Eu vou começar falando agora, já engatilhando aqui em questão de realizador. Tem um cara que, se você olhar aí pra cima nesse momento, olha aí, olhou? Tá olhando? Eu sei, é uma gravação, eu tô esperando você olhar. Olhou? Firmão então, tá? Não olhou? Se olhou, beleza. Tem um negócio chamado lâmpada em cima. Tem um cara chamado Thomas Edison, americano, ok? Thomas Edison é responsável em 1891 pela construção do primeiro equipamento que filmava. Ele filmava, tá? Mas espera aí, antes disso, o Thomas Edison chegar nessa ideia de filmar realmente, ele vai lá e conhece um cara, tá? E entende um outro cara lá que chamava Edward Muybridge. O Edward Muybridge é contratado por um grande empresário das indústrias de linhas de ferro, o Stanford, né, que dá o nome à faculdade, e ele queria saber se o cavalo em um determinado momento tirava as quatro patas do chão, tá? O Edward Muybridge era fotógrafo. Ele desenvolveu uma técnica, depois de 7 anos tentando conseguir essa foto, tá? Ele desenvolveu uma técnica, colocou várias câmeras espalhadas com um fiozinho atravessado numa pista e botou um cavalo correndo, com um jockey ali em cima. E cada vez que o cavalo passava, quebrava o fiozinho e tirava a foto, quebrava o fiozinho e tirava a foto. Ele fez isso com 12 câmeras fotográficas. Depois ele revelou as imagens e descobriu. Em determinado momento, o cavalo realmente tirava as quatro patas do chão. Mas, professor, o que isso tem a ver com cinema? Tem a ver com cinema que é o seguinte: ele colocou essas 12 imagens em paralelo, tá? Uma sequência da outra, e colocou num disco de vinil, sabe? Um disco de vinil antigo, vinilzão, bolachão. Ele colocou, e ali rodando, ela deu um efeito de movimento. Daquele momento, de 1878 até 1891, foi sendo feitos vários experimentos, vários, até entender que o uso da fotografia, tá? Ela também poderia dar a ilusão ótica que tem um movimento, que você poderia criar um movimento, ilusão ótica que cria um movimento, ok? Entendam bem, cinema, tudo que vocês veem é fotografia em movimento. E naquele tempo, tá? Edward Muybridge fez com 12 fotografias. Depois, quando Thomas Edison vai e faz o experimento dele, Thomas Edison faz com 16. Experimentou, fez com 16, porque ele queria que o movimento fosse mais fluido. Porque senão o movimento, ele fica assim, ó. Aí com 16 ele ficou assim, tá? Mas depois evoluiu isso, foi para 24 e ficou melhor, e depois evoluiu, foi para 30 e ficou melhor ainda. Thomas Edison inventa o kinetoscópio, uma máquina feita para exibir filmes dentro de uma caixa, que isso era muito legal, tá? Ele filmava com outra invenção que ele tinha feito, o cinetógrafo, tá? Lembrando que é uma invenção lá de 1891 do Thomas Edison, que é anterior, tá? 5 anos antes da invenção dos irmãos Lumière, que fizeram a invenção deles em 1995. E o kinetoscópio era uma máquina que vocês estão vendo aí, que você coloca o olho lá e você vai vendo as coisas acontecer lá dentro, como se fosse uma televisãozinha, sabe?
Você coloca lá, depositava uma ficha, um níquel e aquilo ia acontecendo. Legal, né? Pensar que isso é 1891. Até 1895, isso era um grande lance, assim, né? Era incrível. Mas não tinha aquilo que transmitia na parede, né? A ideia de lançar uma imagem gigante na parede, ela não vem do cinema, ela vem de uma coisa chamada lanterna mágica. Antes da lanterna mágica tem as sombras chinesas, né? Mas isso remete a 5.000 anos atrás. Mas vindo aqui, a lanterna mágica, que era uma questão europeia ali, que vivia nas grandes famílias europeias, tinha grandes aperos, uma vela, tá? E essa vela gerava luz, e aí na frente ela colocavam imagens, tá, pintadas ali à mão, num pedacinho de vidro, e a pessoa, ficava uma pessoa contando a história com aquelas imagens gigantes aí, né, e ficava incrível aquilo. Em 1995, os irmãos Lumière, na França, eles inventam uma coisa chamada cinematógrafo. Pau! Daí nasce a questão do cinema. Porque o cinematógrafo, além de filmar, ele também era, né, um gerador de imagens, tá? Que é incrível. Então ele filmava aqui e reproduzia a imagem também. Pô, que legal, os caras inventaram isso. Depois que eles inventam isso, em 1895, eles começam a filmar várias coisas. Então tem a passagem, que aí estou passando para vocês, passagem da saída da fábrica, depois a chegada do trem na estação, e aí tem a apresentação deles em 1896, no Grande Café Paris. Você vai entender que eles cobraram o primeiro ingresso de cinema ali no Grande Café, tá? E aí foi um cara lá ver, um outro francês chamado Millet. O Millet vai lá ver, e o Millet era do circo, né? Já tinha trabalhado como mágico, era um produtor cultural e tal. Ele chega, ele vê aquilo e ele fala, meu, é isto daí. Isso é incrível, né? Quanto vocês querem nessa maquininha? Os irmãos Lumière, não besta não nada, eles tinham uma fábrica de costura, o pai deles tinha uma fábrica de costura e tinha uma fábrica que fazia também celulose, que eram celuloses dos filmes, tá? Faziam filmes. E eles entenderam que se conseguisse fazer rolos de filme, eles conseguiriam também vender a máquina e vender os rolos de filme. Convenceram o pai e investiram nessa ideia. E um dos caras a comprar isso daí foi o Millet. E o Millet comprou isso daí e começou a ter novas ideias em cima disso. E aí, passado um tempo, em 1902, Millet lança o primeiro filme, que é um filme... Ele é considerado, Millet, o pai da ficção, tá? O pai da ficção no cinema. Porque ele transporta, tá, da literatura para o cinema uma história que é A Viagem à Lua, tá? Que é que vocês estão vendo aí, A Viagem à Lua. Mas se vocês perceberem, não tem uma linguagem de cinema ainda aí. Ainda não tem a linguagem do cinema. Professor, o que é a linguagem do cinema? A gente vai chegar lá, mas de antemão já posso adiantar para vocês que é o seguinte: a linguagem do cinema, ela consiste em movimento de câmera, plano, contraplano, uma série de movimentos. Aí a câmera é fixa, tá? Os atores, as atrizes, tudo acontece na frente da câmera, então todo mundo sai da frente da câmera, a câmera continua fixa como se fosse uma pessoa assistindo como se estivesse no teatro, assistindo um espetáculo de teatro. Então ele usa a linguagem, olha, ele já está usando duas coisas aí, tá? Dramaturgia e linguagem de teatro, ok? O cinema, ele é a sétima arte, tá? Ele é a sétima arte porque ele vai absorvendo todas as outras artes e trazendo para eles. Então você está vendo o filme aí, está tocando uma musiquinha, então tem mais uma arte. Você está vendo o filme aí, tem várias pinturas, tá? Porque tudo isso é pintado. Cenário pintado, já absorveu mais uma arte. Você está vendo o filme aí, tá? E tem uma construção, tá? Arquitetura, já absorveu mais uma arte, arquitetura, 5 artes aí, só aí, ó, tá? Os estudos, tá, feitos no começo do século XX foram fundamentais para essa evolução do que hoje a gente conhece como arte cinematográfica. Os filmes do Méliès, com o início do cinema de ficção científica, que se baseavam na obra do escritor Júlio Verne, por exemplo, A Viagem à Lua, que ele faz isso, né?
isso dá um início ali a grandes filmes, grandes celebrações, como aí, por exemplo, você pega Nosferatu lá, né, do Murnau de 1922, que também é baseado numa obra do Bram Stoker, né, o Drácula. E aí tem uma forte influência do expressionismo alemão, porque aí entra a arte junto disso, para ir formando esse cinema, né. O expressionismo alemão, ele usa... ele tem essa coisa da expressão, tá? Só para deixar aqui uma referência de expressionismo alemão, é a expressão do que você está sentindo, ok? Então o expressionismo alemão ele nasce do pós-guerra de 1900, que acabou em 1918, e a Alemanha está detonada, e aí eles querem botar isso para fora, então é uma época muito sombria e tal. Vocês vão reparar aí no filme que é tudo muito sombrio, as sombras, elas estão bem recortadas e as coisas estão todas tortas, porque era um momento de muita dor, nada era certo, tudo era muito torto, era muita dificuldade, tinha muita miséria, muita fome ali dentro daquela Alemanha, né? E do outro lado, a gente tem uma Rússia chegando, trazendo uma nova forma de arte chamada construtivismo russo, que traz junto com ela grandes nomes aí para o cinema mundial, tá? E grandes, não só nomes, porque eles são também desenvolvedores e estudiosos disso, tá? Estudiosos do cinema, estudiosos da arte em si, ok? Então, quando eu falo de construtivismo russo, o que é construtivismo russo, professor? Professor, é o seguinte, o construtivismo russo, ele é... A Rússia ali estava no momento de um forte marxismo, tá? Que era a questão do proletariado, que o povo pelo povo, né? Então o povo tinha força. Então o construtivismo, a mentalidade do artista também entrava dentro dessa forma de pensar, né? Então a arte, ela tinha que servir para alguma coisa. Ela tinha que... Eles acreditavam que assim, eu precisava usar materiais construtivistas, né? Então eu precisava usar ferro de construção, eu precisava usar cimento, e para além disso eu precisava criar uma arte que servisse para alguma coisa efetivamente, tá? Não só para o vislumbre, tá? E ela tinha que servir para o povo. Tá? Nada de servir mais para os ricos somente, que iam lá, olhavam e falavam, que maravilhoso. A bela arte, lá, a bela arte, já não era mais vislumbrada, eles colocaram isso de fora, tá? A arte, ela tinha que ser também para ser apreciada, mas também servir para alguma coisa, tá? Então aí se dá um início também das escolas de design, de se pensar a arte como instrumento de também fazer alguma coisa com ela, no sentido de utilização mesmo. Então para eles, uma cadeira e uma escultura tinham a mesma importância. E as duas tinham que servir para alguma coisa. Então a cadeira servia para sentar, então aquela escultura tinha que servir, sei lá, também para sentar além de ser apreciada, ok? Então a arte, ela, nesse momento, ela tinha esse viés aí construtivista que é da Rússia. E aí se pensa num cinema que ele também tem que ter alguma coisa para oferecer além da arte. Então o cinema, além da questão artística, da fotografia, ele começa a oferecer para vocês a questão psicológica, por exemplo, que ele começa a trabalhar isso, começam a entender. Então o Eisenstein, junto com Kuleshov, junto com Vertov, né, tem uma escola toda aí, tá, entre outros, né, eles fundam a Escola de Cinema Russa, que aí vem estudando esse movimento de como fazer o corte no cinema, a montagem, ok? Eles têm essa noção de que o cinema é uma ferramenta muito poderosa, e começam a estudar isso e trazer novas técnicas e questões artísticas para dentro do cinema. Então na Rússia, né, nasce a questão do corte, da montagem, tá? Nasce a questão do efeito Kuleshov, que até hoje é usado, depois a gente vai ver mais para frente aí como isso é feito, tá? E aí
E aí, bom, aí a gente dá uma caminhada aqui para poder falar, falamos do construtivismo.